Sejam bem-vindos ao Ciências Humanas pro Enem. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, arretado e super importante para entender o nosso Nordeste e que vira e mexe tá lá na prova: o cangaço. Bora entender quem foi essa gente que deixou uma marca tão forte na história do sertão. Exatamente. É um fenômeno, assim, bem cheio de camadas, né? Muita violência, claro, mas totalmente conectado com a vida social e política daquela época. Vamos tentar explorar os pontos cruciais para mandar bem no exame. Isso aí! Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Então, vamos lá. Para começar pelo básico mesmo. O que foi o cangaço? Bom, foi um movimento de grupos armados, né? Os cangaceiros. Eles agiram no sertão nordestino, principalmente ali do fim do século XIX até as primeiras décadas do século XX. E eles ficavam num lugar só? Não. Eles não tinham morada fixa, sabe? Viviam assim, perambulando pela caatinga, de um lado para o outro. Eram nômades. Mas, peraí, por que esses grupos surgiram assim? Era só bandidagem, maldade pura ou tinha mais coisa? Olha, aí é que a coisa fica interessante. Não tem uma resposta única, sabe? É um debate grande. Alguns estudiosos defendem que o cangaço foi tipo uma reação, quase um grito de revolta, né? Contra a miséria profunda, as secas terríveis. Sim, a seca é muito forte lá. Exato. E também contra o poder sem limites dos coronéis e a falta de um Estado que olhasse por todos. Seria tipo assim, um banditismo social. Uma forma de protesto meio torta. Entendi. Uma resposta às dificuldades. Isso. Mas, por outro lado, tem quem veja mais como crime comum mesmo. Grupos focados em saques, sequestros, sabe? Cobrança de dinheiro à força, muita violência, sem um projeto claro de mudar a sociedade. Duas visões bem diferentes. Bem diferentes. O fato é que nasceu num ambiente de extrema desigualdade, de muito abandono, e onde a violência, infelizmente, já fazia parte do dia a dia. Inclusive, tinha até tipos diferentes de cangaceiros. Uns trabalhavam para fazendeiros, sabe, como capangas, tipo guarda-costas armados, e outros eram mais independentes, agindo por conta própria, formando seus próprios bandos. Eita, negócio complexo. E como é que eles se viravam para viver no meio daquela caatinga braba? Imagino que não devia ser moleza não, né? Moleza não era de jeito nenhum. Mas dizem que eles conheciam aquele mato como a palma da mão. Sabiam onde encontrar água, o que comer, qual planta servia de remédio e, claro, os melhores cantos para se esconder. Eram os verdadeiros sobreviventes do sertão, então. Com certeza. Mestres da sobrevivência ali naquele ambiente. E criaram um visual muito, muito característico, né? Aquela imagem é forte até hoje. Demais. Aquelas roupas de couro, né, que a gente sempre vê. Imagino que era para proteger. Exatamente. O couro protegia do sol forte, que é implacável, e também dos espinhos da vegetação da caatinga, que arranha muito. O chapéu de couro, aquele de abas largas e viradas, também era marca registrada. E andavam carregados, né? Muito. Levavam muita munição, às vezes quilos. Usavam revólver, espingarda, o famoso rifle Winchester. Era muito cobiçado. E, claro, o punhal e a peixeira, aquela faca comprida e fina, sabe? Bem típica. A peixeira. Clássica. Pois é. Inclusive tem uma explicação para o nome cangaço, que talvez viesse da canga, aquela peça usada para prender os bois no carro, porque eles carregavam tanta coisa pendurada no corpo, armas, munição, bornal, que parecia uma canga mesmo, uma carga. Faz sentido. E falando em coisa marcante, quem foram as figuras mais famosas? Acho que todo mundo já ouviu falar no Lampião, né? Virou quase uma lenda. Ah, com certeza. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o famoso rei do cangaço. É o nome mais lembrado, sem dúvida. Ele rodou o Nordeste por quase 20 anos, atuando em vários estados. 20 anos? É muito tempo. Muito tempo. E a imagem dele é complexa. Para as autoridades, para a polícia, ele era um bandido perigoso, cruel. Mas para uma parte do povo do sertão, ele virou um símbolo de coragem, de desafio ao poder dos coronéis, quase um herói popular. Uma figura cheia de contradições. E teve a Maria Bonita, né? Que figura. Uma mulher danada de forte. Foi a primeira a entrar pro bando do Lampião e ficou conhecida no Brasil todo. Quebrou barreiras ali, né? Exatamente. Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. Ela se tornou companheira de Lampião e um verdadeiro ícone feminino no cangaço.
Algo raríssimo naquela época e naquele meio tão masculino e violento. Uma mulher à frente do seu tempo, de certa forma. Pode-se dizer que sim, mas é importante lembrar que existiram outros chefes importantes também, né? Antes e depois de Lampião, como o Jesuíno Brilhante, mais pro comecinho do movimento, e o Corisco. O Antônio Silvino também foi muito famoso, e o Corisco, o Diabo Lou, que era muito leal a Lampião, considerado um dos últimos grandes nomes, conhecido também pela sua violência. Nossa, quanta gente! Mas essa era do cangaço teve um fim, né? Teve um fim. O governo de Getúlio Vargas, principalmente ali durante o Estado Novo, decidiu que era preciso acabar de vez com os grupos de cangaceiros. Eram vistos como um problema para a ordem, um desafio para o poder centralizado que Vargas queria. E como foi que fizeram isso? Foi na base da força? Principalmente. A perseguição ficou muito mais organizada, mais sistemática e violenta por parte das polícias estaduais, as chamadas volantes. O golpe final, o mais famoso, aconteceu em julho de 1938. A Grota de Angico. Isso, lá em Sergipe. Numa emboscada na Grota de Angico, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros do bando foram mortos pela volante. Foi um ataque surpresa, de madrugada. Meu Deus. E foi aí que fizeram aquela coisa horrível de cortar as cabeças, não foi? Que coisa bárbara. Foi, isso mesmo. As cabeças deles foram cortadas e depois exibidas em várias cidades. Ficaram até expostas em museu por um tempo. Foi uma tática brutal para mostrar a força do governo e para intimidar, para meter medo nos outros cangaceiros que ainda resistiam. Chocou muita gente na época, claro. Imagina o choque. E depois disso, o cangaço acabou de vez? Olha, a morte de Lampião foi um baque muito grande, um golpe duro no movimento. Muitos outros bandos menores se entregaram logo depois, com medo de ter o mesmo fim. E também o próprio Brasil estava mudando, né? Como assim? Mais gente saindo do Nordeste, migrando para o Sul e Sudeste em busca de oportunidade, as comunicações melhorando com o rádio chegando a mais lugares, as estradas, o isolamento do sertão estava diminuindo um pouco. Tudo isso ajudou a enfraquecer o fenômeno do cangaço. A morte do Corisco, em 1940, também numa ação policial, é considerada por muitos o fim simbólico dessa era. Entendi. Um conjunto de fatores, então. A repressão forte e as mudanças no país. Exato. Então, para a gente amarrar tudo aqui, o cangaço foi esse movimento super complexo de banditismo no sertão nordestino, muito ligado a condições sociais e econômicas difíceis, à seca, ao poder dos coronéis, à ausência do Estado. Que criou figuras lendárias, né? Como Lampião e Maria Bonita. E que acabou de forma trágica, violenta, com a repressão forte do governo Vargas. E deixou um legado cultural imenso, né? Que a gente vê até hoje. Tá no cordel, tá no cinema, na música, na arte popular, em todo canto. Conhecer essa história é fundamental para entender o Brasil, o Nordeste e, claro, para arrasar na prova do Enem. Fica a dica. E aí, curtiram nossa análise de hoje? Foi bom demais conversar sobre isso. Para não perder nenhum tema quente pro Enem, sigam a gente aqui no canal. É isso aí, e compartilhem com a galera que também está nessa jornada de estudos. Ajuda muito. Até a próxima. Tchau, pessoal, até mais!